Olha, eu quero também aproveitar a oportunidade para continuar fazendo um apelo. Quero apelar novamente à Assembleia Legislativa para que aprove o projeto que eu apresentei, que garante o pagamento de um salário para os mais de 35 mil professores temporários e eventuais da rede estadual que estão sem salários. Eles estão sem receber nada, 3 meses, sem um centavo. E eles também não têm acesso à renda emergencial, à renda básica emergencial do governo federal, que estranhamente o governo federal pagou mais de... Ontem saiu uma matéria no Fantástico fazendo uma denúncia gravíssima de que mais de 620 mil pessoas no Brasil estão recebendo indevidamente a renda básica emergencial, aqueles R$ 600. Então, mas o nosso professor da rede estadual, ele temporário, e também os categoria O, professor categoria O sem contrato, sem aulas, ele não recebe nada, ele está passando fome, dependendo de cesta básica, já há 3 meses. E logo que começou a pandemia, eu apresentei o projeto e denunciei, cobrei o governo e continuo cobrando quase que todos os dias. Eu falo sobre isso na tribuna, nas redes sociais, cobro o governo para que o governo pague um salário para os professores. São 35 mil professores passando fome, passando necessidade, dependendo de favor de familiar, né, buscando cesta básica em subsede da POSP. Esses professores não podem continuar dessa maneira. O Estado tem que buscar uma saída. E, além de eu apresentar o primeiro projeto para socorrer esses professores, eu também apresentei uma emenda no projeto recente que foi aprovado, esse projeto coletivo, mas a emenda foi vetada, porque o governo diz que tem que buscar uma saída jurídica para resolver isso. Como que uma saída jurídica? Isso é muito fácil de se resolver. Quando o governo tem interesse, ele resolve qualquer questão burocrática, técnica ou jurídica. Me parece que não há interesse, por isso que tem que aprovar o projeto e pressionar o governo. O governo tem que apresentar uma proposta para os 35 mil professores que estão abandonados, que não têm direito à renda básica, e eu falei da denúncia, 620 mil pessoas recebendo indevidamente, pessoas com recursos, militares, mulher de vereador, acho que do Rio Grande do Sul. A matéria mostrou claramente pessoas que já estavam organizando a lua de mel nas ilhas do Caribe, estavam recebendo. Não sei como que isso pode acontecer, acho que é para desmoralizar a renda básica, porque o Bolsonaro não queria pagar essa renda básica. Mas o fato é que tem mais de 620 mil pessoas recebendo indevidamente, que não precisam, né? E, no entanto, os nossos 35 mil professores eventuais e temporários continuam abandonados pelos governos estadual e federal. E tem aqui o nosso projeto, apresentei um projeto, emenda o projeto já aprovado, projeto coletivo, mas ainda isso não foi resolvido. É um absurdo. O Estado tem que apresentar uma alternativa urgente para os nossos professores eventuais e temporários, e também para os professores categoria O, sem aulas e sem contratos. Então, faço esse apelo, deputados, votem o nosso projeto, pressionem o governo, o secretário da Educação, a apresentar uma alternativa urgente para os nossos professores eventuais e temporários. Também quero fazer um apelo à Assembleia Legislativa, né, em relação, primeiro, ao PDL número 20 de 2020, que eu apresentei, projeto de decreto legislativo que revoga, que anula o decreto do governador Dória 65021 de 2020, que vai taxar os aposentados e pensionistas que ganham acima de R$ 1.000. Vejam só, Vossas Excelências, foi aprovada a reforma da Previdência antes da pandemia, né? Eu votei contra, logicamente, porque eu já dizia que era um confisco salarial, um confisco de direitos dos nossos servidores. Votei contra, mas o projeto foi, infelizmente, aprovado pela base do governo, né? E agora, aí nós temos os prejuízos. E um deles, o Dória se aproveitou
dessa oportunidade, que já tem uma lei aprovada, que garante essa taxação, se caso estava na lei, caso houvesse déficit orçamentário na Previdência, ele poderia taxar os aposentados que recebessem acima de um salário mínimo nacional. E é isso que ele está fazendo agora. Esse decreto criminoso 65021, né, taxa aposentados e pensionistas que ganham muito mal, que ganham R$ 1.000 por mês, serão taxados com confisco salarial, uma parcela importante dos nossos servidores e pensionistas, os aposentados, logicamente. Então, ele passou a boiada, aproveitou a pandemia, que a imprensa está distraída, falando mais da pandemia, passou a boiada, emitiu, publicou esse decreto já com amparo da lei que a Assembleia Legislativa aprovou. Eu votei contra, fiz campanha contra, né? Enfim, fizemos tudo o que era possível e impossível para que esse projeto não fosse aprovado. Então, os deputados agora que votaram a favor da reforma da Previdência têm obrigação de votar no meu PDL, no meu projeto de decreto legislativo número 20, para revogar essa medida contra os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. E peço apoio também para que os deputados e deputadas assinem o pedido de CPI. Eu já encaminhei os e-mails para todos os 94 deputados e deputadas. Assinem o pedido de CPI de instalação para investigar a São Paulo Previdência. Nós queremos fazer uma investigação profunda nos recursos da São Paulo Previdência, da dívida do Estado com os aposentados. O Estado de São Paulo deve bilhões de reais. Nós queremos de volta esse dinheiro. Não são os servidores que devem para o Estado. O Estado deve, porque, historicamente, há anos que o Estado retirou dinheiro da carteira previdenciária do IPESP. O IPESP era a carteira até 2000, era o Instituto de Previdência até o ano de 2007, quando foi feita a primeira reforma estadual da Previdência, do governo Serra, que eu também votei contra. Porém, a dívida não foi paga. Eu me lembro, na época, nós fazíamos um debate, eu tinha já apresentado esse pedido de CPI em 2007, já denunciava aí um desvio de mais de 80 bilhões de reais que o Estado tinha que devolver para os servidores, para o IPESP, para o Instituto, que depois virou São Paulo Previdência. O dinheiro não voltou. E agora o governo fala em déficit. É o governo que deve para os servidores. O governo não pode, né, achar que as pessoas não estão investigando isso, que as pessoas não conhecem a história da Previdência do Estado de São Paulo. Por isso que é importante a instalação urgente de uma CPI da São Paulo Previdência, para que nós possamos desmascarar, né, esse discurso, essa narrativa do governo de déficit atuarial da Previdência Estadual. Isso não é verdade. Nós queremos debater, investigar e, sobretudo, nós queremos o dinheiro de volta, o dinheiro que foi retirado para a construção de fóruns, de obras em várias regiões do Estado, mas utilizando o dinheiro das aposentadorias, das contribuições dos servidores públicos do Estado de São Paulo. E ele não voltou mais para o caixa do IPESP na época, que deveria estar na conta da São Paulo Previdência. Então, deputados e deputadas comprometidos com os servidores, com a Previdência Estadual, mesmo os que votaram na reforma da Previdência, nessa reforma que confiscou salários e direitos, é hora dos deputados fazerem uma reflexão e assinarem o nosso pedido da CPI, demonstrando que estão arrependidos de terem colaborado com esse governo Dória, que é um governo contra os servidores, contra os trabalhadores e contra o povo de São Paulo. E também para que aprovem o PDL que eu apresentei, o PDL número 20, que revoga esse decreto perverso, o decreto 65021 de 2020, que confisca os salários agora dos aposentados e pensionistas que ganham R$ 1.000, no salário mínimo nacional. Peço apoio de todos vocês para a CPI da São Paulo Previdência e pela revogação para aprovar o PDL que eu apresentei, o PDL número 20. Muito obrigado e um abraço a vocês.